qual foi o principal motivo de você ter entrado no Enex? Bom, foi por uma questão de eu ver outras pessoas que também são semelhantes a mim, no sentido de serem empresários também, de ter uma noção do digital, de um apoiar o outro, onde é muito difícil. Hoje em dia você vê isso, seja por parte de amigos ou família indiretamente, você vê muitos olhares de jogadores às vezes, você não vai conseguir, isso não dá certo. E na MyNexus, na primeira vez que eu vi que as pessoas eram um sistema onde um apoiava o outro ajudava o outro. Eu enxerguei na MyNexus uma oportunidade de crescer mais de mim mesmo através de conexões. Então, como eu vi que tinha muita gente disposta a trocar ideia, disposta a compartilhar, disposta a fazer um networking que não é tão superficial, eu achei interessante. Até porque é um público jovem, disposto, né? Um público que tem uma percepção de futuro muito grande. Então, eu vi na MyNexus essa oportunidade de entrar e crescer mais de mim mesmo, né? Através de trocar ideia mesmo com os outros. Todos os meus parceiros, amigos, empresários, clientes, sempre quando a gente está conversando sobre negócio, sobre crescimento, a gente sempre fala sobre network, o poder e a importância do network na vida de um empresário. Então, é por este motivo que com certeza eu recomendaria. Claro que a MyNext tem a particularidade, como eu falei anteriormente, de ser uma comunidade mais descolada, então talvez nem todo perfil de empresário se talvez encaixaria com o perfil da MyNext, mas grande parte com certeza eu indicaria sim. E eu tô na MyNext justamente porque eu vi aqui um ambiente de pessoas que vêm além, visionárias, pessoas inovadoras, jovens, descolados, que estão dispostos a promover uma mudança na sociedade. Hoje, o meu principal motivo de continuar na MyNexus vem justamente do evento presencial que está rolando, que é o senso de parceria. A Ivana, ela me deu um insight muito forte em relação a isso. Ela conseguiu desenvolver um produto 100% MyNexus, que veio de membros da MyNexus. Isso me deu vários insights, porque eu não consegui identificar a MyNexus dessa forma. E agora eu consigo identificar que eu tenho parceiros estratégicos aqui que permitem com que eu avance uma ideia, um projeto que está no fundo da gaveta. Sempre a gente se elogia o tempo todo, cara. A gente reconhece os outros. E quando é pra apontar algum defeito, algum problema, a gente aponta esse defeito, aponta a ação errada que tá prejudicando nós mesmos, e damos um feedback por conta por trás disso, né, de como a gente pode melhorar. Então eu recomendaria MyNexus para pessoas que não veem valor algum em si. Porque quando você entrar, você com certeza vai achar o valor que você já tem. Porque as pessoas à sua volta, elas não conseguem aceitar que você saiu do mesmo local que elas, está alcançando locais que elas nunca imaginaram chegar. E quando você está em uma comunidade como a MyNexus, independente do local, você sempre vai ter pessoas te puxando para cima. E se você for uma pessoa que você vê que você tem um conhecimento a compartilhar e que também precisa de conhecimento para desenvolver e crescer seus negócios, esteja aqui dentro porque você vai, consequentemente, compartilhar as suas ideias e vai trazer novas perspectivas e também vamos trazer novas perspectivas para você. Cada pessoa ali vai passar por várias transformações ao longo da vida e se a gente conseguir acompanhar isso um do outro, a gente vai estar sempre aprendendo com o outro e vivendo outras experiências através do olho do outro. Então estar junto e sempre acompanhando, as novidades a vida ela é sempre nova, né? Sempre são coisas novas, dias novos, fases novas. Então continuar na MyNexus é continuar experimentando isso. Eu acho que qualquer pessoa que entrar na MyNexus só tem a ganhar. Eu recomendo para muita gente, principalmente para pessoas jovens. Mas não tô falando de idade. Eu tô falando de consciência. Tem pessoas que até pode ter uma idade mais avançada, mas que tem um espírito jovem. O que é ter um espírito jovem? É ter energia para fazer acontecer, para mudar, para se conectar, para, sabe, fazer a vida mais leve, mais bela, mais divertida. E esse é o espírito do pessoal da MyNexus. É uma galera super descolada. Eu já tinha começado a empreender e tudo mais, mas eu não tinha contato, não tinha, por exemplo, se eu precisasse contratar alguém ou alguma coisa, eu estava sem pessoas, estava sem contatos, então eu realmente precisava de uma linha de contatos para poder evoluir, né? Senão eu ia ficar estagnado ali, não ia conseguir melhorar e subir, né, no meu empreendimento, né? Eu espero muitas pessoas fodas entrando na Next no futuro, que é, cara, pra aprender com elas realmente, não é pela questão de conexão, mas aprendizado assim real, pegar insights, coisas assim, cara, entender realmente outros mundos assim, outras visões de pessoas que
estão do outro lado, sabe? Um lado melhor, assim. Não é apenas uma comunidade, né? A gente realizou tantos feitos juntos, né? Desde que eu tô dentro da comunidade, desde os eventos, desde feiras que a gente participou, desde Airbnbs compartilhados com os membros, desde rolês, desde restaurantes. O verdadeiro valor do outro muitas vezes está na autenticidade do que ele é. Então eu acho que na MyNexus a gente respeita muito esse negócio de autenticidade de cada um, né? Então, de ser descolado sendo só você mesmo, né? Então, eu espero que cresça para pessoas que entendam esse conceito. Cara, o melhor momento da MyNexus, pra mim, foi quando a gente viajou pra Campo Grande. Porque eu fui lá pra Campo Grande, eu nunca tinha viajado lá pro Mato Grosso do Sul. E foi a primeira vez que eu tive um contato pessoal com o pessoal da MyNexus. E foi algo muito legal porque eu consegui pegar muitos insights. E foi aí onde deu a chave real que eu percebi. Poxa, eu vou continuar aqui na MyNexus até o fim e eu não vou parar com isso. Years ago, in a galaxy where the internet was still in its infancy, a select group of visionaries began to master the invisible force of digital persuasion. In the United States, names like Jeff Walker, creator of the launch formula, Russell Brunson, master of funnels, and Grant Cardone, the empire of attention and sales, were the first Jedi to discover the power of the online audience. Meanwhile, in Brazil, bold entrepreneurs began to follow the same path. Novo império começou a nascer. Plataformas como Hotmart, KiwiFi e Eduz tornaram-se os sistemas solares do novo universo digital. Ali surgiram os primeiros Jedis do marketing, que aprenderam a usar a força dos gatilhos mentais. Mas onde há luz, também há sombras. No lado sombrio do digital surgiram os mestres da ilusão, prometendo riqueza instantânea em troca da sua alma, ou CPF. Mas nem todos se renderam ao lado negro. Milhares de visionários continuaram a construir impérios de verdade, com propósito, consistência e lucro real. E nessa galáxia de oportunidades surge uma nova aliança, a Play One Cine, especialistas em criar trailers de vendas dignos de Oscar, landing pages mais poderosas que a Estrela da Morte, e-commerces e websites com tecnologia de outro planeta, além de estratégias que ativam a força do seu faturamento. E eles que têm me auxiliado com toda essa identidade visual característica que eu adoro. Porque o que eles fazem é totalmente fora da curva, é totalmente surreal de bom. Play One. Da Play One Cine. Play One Cine. Play One Cine. O império do seu negócio pode começar agora. Fala, meus queridos, Felipe Furtado aqui. Olha só, um cheiro nessa beira de olho, um cheiro nesse crossover gostoso, lindo, tesudo, tudo que é de bom. E olha só, pra quem não me conhece, sou gestor de tráfego, sou corretor de imóveis, tenho algumas operações nesse sentido aí, faço outras várias coisas, mas ando voltando para minhas origens de tecnologia, que sou formado em TI e estou desenvolvendo alguns projetos que envolvem inteligência artificial. Mas olha só, vim falar rapidamente aqui sobre a MyNexus e, cara, a MyNexus fez parte e vem fazendo parte de vários momentos interessantes da minha vida. E o primeiro deles foi no momento de transição da minha depressão, onde eu estava afundado, estava me renovando, criando uma carreira nova e, cara, eles me ajudaram em tudo, principalmente com uma coisa: amizade, voz e atenção, tá? Esses 3 pontos aqui. Então, tudo isso você vai encontrar aqui dentro da MyNexus e, cara, além disso, os projetos que estão aí pra frente, a gente vai ajudar muita gente. Então, se você quiser fazer parte dessa ajuda, conte conosco, beleza? Valeu, falou! Fala, galera da MyNexus, como é que vocês estão? Eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu, que eu tenho certeza que não tem como não ter gostado desse evento, não tem como a gente não ter aproveitado cada minuto junto. Pra quem não me conhece, meu nome é Lara, hoje graduada em Relações Públicas, tô aqui representando a minha agência do coração, aquela que faz o profissional de beleza da saúde transcender na área da experiência ao cliente, fidelizando, trazendo mais resultados e comunicando de uma maneira
delícia. Como uma boa leitora de romance, eu tenho que assumir que hoje meu coração tá pequenininho. Porque, infelizmente, querendo ou não, hoje a gente tá fechando um capítulo. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento a essa comunidade que tanto impulsionou o meu negócio, como também transbordou no negócio de cada um de vocês. Fala pessoal, meu nome é Renan Paz, sou personal trainer, sou o criador do Metamorfose Fit. O Metamorfose Fit foi criado com o intuito de melhorar sua performance na questão do emagrecimento ou da hipertrofia. O que me irrita é quando um bizonho fala que toma anabolizante ou toma algum remédio para emagrecer ou ganhar massa muscular e tem um físico desse, outro desse, ou então faz uma cirurgia para ficar com o abdômen definido, mas com os braços de merendeira. Então não perca tempo e não perca seu dinheiro. Eu venho fazer parte da Metamorfose. Olá, eu sou a Ivana, antiga líder dos Visionários, que inclusive ganhou a competição do ano passado. E eu vim aqui falar para vocês da sopa. Vou fazer uma sopa para a comunidade, uma sopa aí que vai todo mundo participar junto online, por isso que a gente vai ficar bem baratinho, que é só, tipo assim, para eu trazer para vocês, assim, essa consciência da parte chata de ter uma empresa. Vamos lá. O Luan, que tá bem ali, ó, vocês podem olhar para ele agora. Luan, a cena. Não, ele não tá aí de verdade. Tá, seguinte, ele fez a sopa e numa conversa só ele economizou 12 mil reais fechando a empresa dele. E agora eu quero saber como que ele ainda está aqui. Se vocês quiserem saber como que ele ainda... Não é, ele não está aqui de verdade. Como que ele está aqui, ainda assim, tendo a empresa, vem fazer parte dessa sopa que eu vou fazer com vocês online. Olha, e só para dar aqui, ó, o Luigi e o Renan já fazem parte dessa sopa, eles já contrataram e tem que acenar. Não, para de gravar para lá. Eles não estão falando não, tá? Eles compraram. Se eu estiver dando um soco neles, assim, vocês ignorem. Se eles estiverem ignorando. E seguinte, vem aqui, bora lá conversar um pouquinho da sopa, economizar também esses 12 mil, bora ganhar dinheiro. E, lembrando, tá? Agora eu sou líder de um esquadrão ARC da nova marca que vai começar daqui a pouquinho. Tá gravando isso aqui? Enfim, olha só, eu não tenho muito tempo pra falar com vocês, só tenho um minuto, e diferente dessa última galera que veio com um discurso bonitinho e vídeo todo editado só pra te vender um serviço, eu não vou ficar aqui falando sobre como você pode implementar a sopa no seu negócio, ou como você pode colocar o shape e mandar o satanás pra aquele lugar, tá? Eu não vou ficar falando aqui sobre como as minhas landing pages são capazes de gerar o máximo de autoridade possível no seu negócio, gerar mais conversões, atrair leads ultra qualificados, fazer você vender mais os seus infoprodutos. Eu não vou ficar falando sobre isso. Eu também não vou ficar falando aqui sobre como os meus agentes de IA são capazes de automatizar todo o seu processo comercial, atuando como suporte, fazendo vendas dos seus infoprodutos, tudo isso de forma 100% automática, tá? Eu não vou ficar falando sobre isso. O que eu realmente vim falar aqui nesse vídeo rápido é que... Luigi, o que está dizendo aí, ragazzo? Ô, Francesco, dá um tempo, cara. Eu tô falando com a galera aqui, só tem um minuto. Espera aí. O cara sempre me atrapalha, impressionante. Como eu tava dizendo, se você quer se conectar comigo de alguma forma, meu Instagram tá aparecendo aqui nessa tela. E depois do evento, a gente vai estar aqui também para trocar uma ideia, demorou? Agora, pelo amor de Deus, alguém clica no botão de começar logo esse documentário, porque acho que ninguém aguenta mais esperar. O casal ali no fundo, o clima já tá começando a esquentar um pouco, o outro aqui acabou a pipoca. Ô Luan, agiliza aí, irmão. Enfim, tamo junto, te vejo depois do evento. Valeu. Por que eu tive essa ideia? Por que eu criei essa comunidade? Eu lembro até hoje do dia que o Victor entrou. Primeiro membro da MyNexus. Foram tantos momentos marcantes, tantos eventos, tantas risadas, foram tantos restaurantes e conversas e encontros com a galera. Talvez a gente quase foi expulso algumas vezes por conta de algumas piadas, as madrugadas no Airbnb, as competições e games no Discord. Será que eu vou sentir saudade disso? A MyNexus vai...
Sejam todos bem-vindos ao My Nexus, o filme, um documentário que vai contar a história da comunidade de networking mais descolada do Brasil. Nós vamos contar uma história de um grupo de empreendedores, de um grupo de descolados, daqueles que buscavam networking e encontraram irmãos. Uma história que eu fico muito feliz de ter tido a honra de ter vivido juntos com todos vocês. Então sejam bem-vindos à história da My Nexus. Eu dividi essa história em 22 capítulos, que aqui é tipo século 22, eu achei conveniente usar esse número também. Mas é claro, alguns desses capítulos antecedem muitos anos do primeiro dia da My Nexus, porque tem muita coisa na minha história que é extremamente relevante para que isso pudesse ser real. E por isso, o primeiro capítulo se chama O Quarteto Bombástico. O ano era 2012, mas o mundo não acabou. Mas foi naquele ano que eu conheci 3 grandes amigos que inclusive estão na My Nexus hoje. O primeiro, acredito que a maioria de vocês já conhece, Richelle Alcântara, ou mais conhecido como Hit, Eu acho que eu e o Hit fomos amigos desde o primeiro momento que a gente se falou. Eu lembro que ele fez uma brincadeira estranha que deixou a minha mão machucada. E eu até fiquei meio puto da vida. Mas o tempo passou e a gente fazia quase todos os trabalhos juntos. Acho que eu e ele realmente nos empenhávamos muito para estudar e éramos muito criativos. E ao invés de, competir com os outros da sala, a gente se juntou e fez uma dupla de nerds que sempre tirava nota alta. Além do Hit, tinha o Marcos Santos e o Guilherme Safo. E a gente se falava raramente em 2012, e em 2013 também. Mas aí aconteceu uma coisa incrível que marcou todas as nossas vidas em 2014. Um fenômeno que fez o quarteto se unir, e o nome desse fenômeno é o Willer. O Willer era um cara que entrou e ficou muito amigo do Hit, pois eles tinham muita coisa em comum que eu não tinha, por exemplo. Tipo, na época eu assistia anime e jogava Xbox. O Hit, por outro lado, via anime, mas ele assistia muito YouTube, jogava Minecraft, por aí. E o Willer? Mano, o Willer fazia todas essas coisas. Ele conseguiu ficar muito amigo meu e também do Hit. E aí eu comecei a jogar Minecraft também, a ver alguns youtubers que eles gostavam. O Marcos e o Guilherme, no caso, eles também compartilhavam desses hobbies. E aí nós 5 ficamos muito amigos, muito rápido, praticamente andávamos juntos toda hora. Mas aí, no meio do ano, o Willer teve que se mudar de volta para sua cidade natal. A gente ainda manteve uma amizade online, jogando junto e tudo mais, mas ficamos nós 4 e no fim de 2014 para o início de 2015 éramos um grupinho fechado. E todos ali já sabiam que aquela amizade, por mais que o tempo passasse e diversas coisas mudassem, a gente sempre seria amigo. Aliás, amigos não, irmãos. Então, veio 2015, o 9º ano, o último ano do Fundamental. O que vai acontecer? Em resumo, uma maldição. Agora, nós vamos adicionar alguns personagens na nossa história, que eu não tinha mencionado anteriormente. Como um grande amigo nosso, que é muita gente boa, chamado João Pedro, que estudava desde 2012 com a gente. Ele também tinha uma amiga nessa escola, nessa sala, que tinha o nome de Isabelle, que estudou com a gente desde 2013 com a gente. E era a pessoa mais fofa da sala. A gente também tinha a Nicole, que comigo estudou desde 2010 e continuou até o ensino médio com a gente. E por fim, a gente também tinha a Gabriela Duarte, que nesse ano aí de 2015, se tornou minha melhor amiga e me ajudou demais em diversas situações. Dito isso, tem uma personagem em específico que é muito importante na história, mas infelizmente, por eu não ter muito contato e estar bloqueado de maneira que pra mim é aleatória nas redes sociais dela, eu vou mudar o nome da pessoa e também vou usar uma imagem de um banco de imagens aleatório pra simbolizar
ela na história. Essa daí era a Alice, ok? Agora a gente vai contar uma historinha maravilhosa de 2015 e vou contar com a ajuda de efeitos especiais de última geração para representar isso visualmente para vocês. Eu era melhor amigo da Alice no final de 2014 e nesse Réveillon o Marcos resolveu fazer uma trollagem comigo. Uma trollagem bem aleatória que até hoje eu não entendo, mas isso causou um efeito borboleta muito grande. Ele basicamente fingiu ter um grupo de umas 4 pessoas, um grupo de amigos. Acho que os nomes deles eram Fábio, Liz, Renan e Jéssica. Mas em resumo, esses amigos não existiam. Ele contava várias histórias com todos eles o tempo todo pra mim, mas nenhuma delas era real. E aí, em 2015, isso subiu pra outro nível, quando essas pessoas começaram a ter conversas comigo pelo Skype. Essas pessoas, no caso, eram ele, com foto de outra pessoa. E aí as conversas foram fluindo ali, eu achando que era outra pessoa e ele conversando comigo. Mas aí, voltando lá pra Alice, né? Eu era apaixonado por ela, secretamente. E eu me declarei pra ela no início de 2015. E o que ela disse? Aquele velho e épico fora. Nós somos somente amigos. Só que aí, a Jéssica, que era o Marcos na verdade, deu em cima de mim pelo Skype. E eu mostrei pra Alice isso. E quando isso aconteceu, ela ficou extremamente enciumada. E meio que percebeu que gostava de mim também. Ela então disse que queria namorar comigo, que na real eu só tinha que pedir de novo ela em namoro. Então, eu pedi. E ela aceitou. E aí eu tive a minha primeira namorada, que absolutamente destruiu a minha vida em 2015. Tudo por culpa do Marcos, como vocês puderam ver. Mas ela ter destruído a minha vida foi também uma das coisas mais importantes para que a MyNexus existisse hoje, pelo menos do jeito que ela é hoje. E já já eu vou chegar nessa parte. Mas agora, vamos voltar aqui pra historinha, né? Então, eu estava lá, agora namorando com a Alice, né? Eu comecei um relacionamento, só que esse era o meu primeiro namorinho de toda a minha vida. Então, em resumo, era uma merda. Eu era tímido, eu era ruim de papo, eu era bem frouxo, tipo, bem frouxo mesmo. Aqueles guri românticos que hoje em dia eu falo, para de fazer merda, maninho, para, porque não vai dar certo isso aí. E a Alice também tava numa época onde ela tava se descobrindo, afinal nós dois tínhamos 14 anos na época. E ela era talvez a menina mais bonita da sala, então tinha muita gente da escola toda dando em cima dela. Mas ela tava namorando comigo e tal. Aí passou-se 2, 3 meses e ela começou a parar de sentir o que ela sentia por mim. E ela veio e simplesmente falou que queria terminar, porque não sentia mais a mesma coisa. E o que vocês acham que eu fiz na época? Opção A, eu aceitei de boa e segui minha vida. Opção B, eu sofri pra caramba com isso e fiquei na minha. E agora, a opção C, eu comprei um buquê de flores, uma caixa de Ferrero Rocher e fiz uma declaração de amor romântica em público na escola. Vamos lá, tempo na tela para você tentar adivinhar qual das opções eu escolhi. Bom, se você escolheu a opção C, parabéns, você acertou. Eu fui lá cheio de coragem ou talvez de desespero, dependendo do seu ponto de vista, e comprei o buquê, a caixa de bombons e me preparei para a cena mais clichê de todas. Cheguei na escola com aquilo tudo na mão, o coração batendo mais forte que bateria de escola de samba, e fiz a minha grande tentativa de reconquistá-la na frente de todo mundo, ou pelo menos de algumas pessoas da minha sala. E adivinha só, deu certo.
talvez você esteja surpreso, porque, tipo, como que isso deu certo? Tipo, como assim? Tá zoando, né? Obviamente ela ia te humilhar ou algo assim, mas não deu certo, ela voltou comigo. E eu vou ser bem sincero, eu também não sei responder por que isso deu certo. Mas eu tenho uma teoria. Ela sentia, assim, um grande apreço e carinho por mim, muito grande. E derivado da amizade que a gente tinha e de tudo que eu fiz por ela. E naquele momento, ela pensou, tipo, pô, talvez ele mude, talvez eu volte a sentir, talvez agora seja diferente. E vem aquele velho, ele merece uma chance na cabeça. Não do tipo, eu quero voltar porque eu tô super atraída, mas do tipo, ele merece. Afinal, ele se esforçou e isso é o mínimo que eu posso fazer por ele. Senão, eu vou ser uma cuzona aqui nessa história. 1 mês e meio depois, se passou. E ela se tocou que ela não precisava fazer aquilo. E ela quis terminar de novo. E dessa vez, não teve volta. Na verdade, essa é a hora que eu introduzo outro personagem que eu não posso mostrar foto e ou dizer o nome verdadeiro dele. Mas, bom, vamos lá, vamos introduzir ele. Lembra do Willer, que voltou pra cidade dele, jogava com a gente online e tudo mais? Ele mostrou um tal de League of Legends pra mim. E também, esse tal League of Legends, ele jogava com um amigo, que a gente vai chamar aqui de Kill, ok? O Kill morava em Campo Grande, e a gente se aproximou muito, a um ponto de que ele virou, na época, talvez o meu melhor amigo. E quando a Alice terminou comigo, eu tive uma super ideia de novo pra reconquistar ela. Vamos marcar um rolê na casa do Kill, que não estudava com a gente, mas que a gente já tava introduzindo ele no grupo de amigos. A gente vai chamar o Hit, a gente vai chamar a Alice, e aí nós vamos nos divertir entre amigos. Eu aproveito, eu falo com ela, eu troco ideia com ela, eu lembro ela que ela me ama e eu reconquisto ela. O plano talvez não pareça, mas sério, foi muito pior do que as rosas na frente das pessoas, muito pior mesmo. Como assim? O que aconteceu nesse dia? Aconteceu que ela cagou pra tudo que eu falei naquele dia. E eu acabei indo embora, porque deu horário e ela tava cagando pra tudo. O Hit também foi embora. Só que ela ficou na casa do Kill, sozinha com ele. E foi isso mesmo que aconteceu. Eles ficaram naquele dia e se apaixonaram. Meu melhor amigo naquele dia trocou minha amizade pra ficar com a minha ex. E a minha ex me trocou pelo meu melhor amigo. E aí começa um cenário meio caótico, né? Que me motivou a chegar no YouTube e pesquisar na seguinte frase: como seduzir qualquer garota. E então comecei a estudar sobre sedução. Mas o que eu não esperava era que isso teria um grande impacto, digno de efeito borboleta, para eu começar no digital e, consequentemente, depois de muito tempo, fundar a MyNexus. Isso é assunto para um outro capítulo, mas já eu chego lá. Eu estava estudando, mas sofrendo. Todo esse drama se espalhou entre os nossos amigos da escola, o quarteto, a Gabriela, o João Pedro e a Isa. E eles viram todo o drama amaldiçoado. E então veio a famosa frase do Guilherme Safra: 2015 está oficialmente amaldiçoado. E você precisa de 10 anos de dedicação para se livrar dessa maldição. De qualquer modo, felizmente, estamos em 2025, onde a maldição acaba. O Guilherme, em outros anos, quando coisas desse tipo aconteciam, ele sempre dizia: 2015 continua acontecendo. E oficialmente, 2015 está encerrado. Comemoremos, amigos, comemoremos. Na trajetória de qualquer pessoa ou negócio, existem momentos decisivos. Aqueles instantes em que uma escolha, um evento ou uma reviravolta inesperada mudou tudo. Esses momentos são conhecidos como pontos de inflexão. Um ponto de inflexão não é apenas uma mudança, é aquele instante em que o curso da história toma um novo rumo. Pode ser um desafio, uma oportunidade, uma crise ou até mesmo uma ideia que de repente conecta tudo e transforma o jogo. No começo,
pode parecer um simples detalhe, mas quando olhamos para trás, percebemos que foi ali que tudo mudou. Os maiores empreendedores, visionários e líderes que entenderam isso. O sucesso não vem de um crescimento linear, mas de decisões estratégicas tomadas nos momentos certos. Um ponto de inflexão pode ser um sim que antes parecia improvável, um não que evita o desastre ou uma aposta arriscada que se torna a melhor decisão da vida. E o que diferencia aqueles que fazem história dos que ficam pelo caminho é a capacidade de reconhecer e agir diante esses momentos cruciais. No último bimestre desse ano maluco de 2015, a gente teve uma professora de artes que era super descolada. Ela passou um trabalho pra gente, se não me engano, era um assunto relacionado à publicidade, uma matéria do tipo. E aí a gente tinha que criar uma empresa fictícia, com logomarca, slogan, missão, visão e valores. E foi aí que eu criei a minha primeira empresa, a Easy Break. Pare para jogar, pare para um Easy Break. A ideia era uma franquia de lanchonete fast food tipo o McDonald's e o Burger King, com alguns pequenos diferenciais. Ela seria temática da cultura geek, então poderia, por exemplo, ter uma pizza do Pac-Man. Além disso, você poderia ganhar recompensas quando você consumia produtos, como por exemplo uma assinatura de streaming ou RP no LoL. Era para ser um lugar geek, o favorito, aliás, da cultura geek. Nós, no caso eu, o Marcos, o Rich e a Gabriela Duarte, apresentamos esse projeto naquele dia. Eu tive meu primeiro ponto de inflexão consciente. Naquele momento, eu consegui ver o caminho que tinha que seguir. E já tinha total consciência do quanto aquela experiência mudaria a minha vida dali pra frente. Quando eu apresentei, eu me senti totalmente no controle. Todos da sala adoraram e curtiram a nossa apresentação. Até que a Isa, como eu disse, era aquela menina fofa lá do começo, veio me dar os parabéns pela apresentação no individual. E ali, eu senti que se eu fizesse isso, eu teria a atenção que tanto eu queria, que a minha oratória, a minha comunicação, a minha fala era o segredo para eu conquistar todos os meus sonhos. E foi com a Easy Break que o meu sonho de empreender ficou mais fixo na mente. Eu comecei a pesquisar várias coisas sobre startups e negócios, até que eu entrei no ensino médio. Amélio de Carvalho Baís, considerada a melhor escola estadual de Mato Grosso do Sul, com ensino integral. Aqui você entra às 7 da manhã e sai às 4h35 da tarde. Foi lá que eu, Rich, Guilherme e Marcos estudamos basicamente um ensino médio inteiro. Lá o que eu fiz foi passar sempre no terceiro bimestre porque era muito fácil, me divertir com amigos, paquerar umas 17 garotas por aí, conseguir 2 namoradas só dessas 17, sendo que uma delas foi o relacionamento mais importante que eu tive em toda a minha vida, que inclusive se estendeu pós-ensino médio. Eu também, no ensino médio, fiz vários projetos de iniciação científica que me conectou demais com a academia e me fez ter muita vontade de ser pesquisador, até descobrir que a academia no geral é podre. No primeiro ano, nós tínhamos oficinas, que eram como matérias extracurriculares, e tínhamos que escolher 4. Eu e o quarteto escolhemos quase as mesmas, por sinal. Elas eram criação de jogos digitais, xadrez, matemática lógica e astronomia. E foi nessa oficina de criação de jogos que começamos um projeto de pesquisa em relação à gamificação. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. E isso era sobre gamificação na educação. Como que a gamificação poderia transformar a vida dos jovens no ambiente estudantil? Foi então que surgiu a seleção da FETEC MS,
Feira de Ciências e Tecnologia do Mato Grosso do Sul. Quase 1000 projetos seriam enviados e apenas uns 100 seriam aprovados para exibirem nessa feira. O sonho de ser aprovado começou, mas ele começou faltando menos de 2 semanas para as inscrições. Caraca, 2 semanas faltando para a seleção fechar e a gente começou um projeto. Foi um grande desafio. E eu e o Hit ficamos madrugando por algumas noites. Inclusive, foi então que a gente mandou o projeto. Após um mês, chegou as avaliações. Me lembro até hoje que o nosso professor júnior de criação de jogos nos chamou para uma sala. Chamou eu, o Hit, Marcos e o Igor, que também tá na MyNexus hoje, trabalhando com a gente. Nós fomos chamados porque éramos os mais dedicados da turma de criação de jogos na época. E nessa sala, ele deu uma notícia meio chata. Ele disse: vocês não tiraram a maior nota da escola. E por que isso era relevante? É que eu tinha apostado com uma garota que estava fazendo um projeto durante o ano inteiro que eu ia tirar a maior nota da escola. Mesmo que eu tivesse começando no finalzinho. Ela disse que era impossível. Aí não teve como, né? Me desafiou, eu tive que apostar. Tinha? Não, eu não tinha. Mas vou contar a outra parte da história. Logo após o professor dizer que não tiramos a maior nota da escola, eu deitei no chão, chateado. E ele disse: na verdade, vocês tiraram a maior nota do estado. E por isso, nós estávamos classificados para a maior feira de ciência e tecnologia da América Latina, a Mostratec. Lembrando que a gente não tinha participado de nenhuma feira na prática. A Mostratec foi sensacional. A gente teve contato com diferentes projetos de pesquisa, de diferentes culturas. Foi a primeira vez que, de fato, eu tive esse contato, além de ser também a primeira vez que eu viajei sem os meus pais e também a primeira vez que eu viajei de avião. Foi, muito da hora me conectar com várias pessoas de vários países e todo mundo jovem. Nos próximos 2 anos, nós também tivemos várias feiras. Foi um total de 8 durante o ensino médio inteiro. Algumas premiações e classificações. As notas de avaliação estadual nos meus 3 anos do ensino médio dos 3 projetos foram 9.8, 9 no segundo ano e no terceiro ano 9.75. Então, eu fiz diversos projetos principalmente para impactar a educação em escolas e faculdades. Em 2019, comecei uma faculdade de publicidade e propaganda. E o Cotes, que vários de vocês já conhecem, um dos sócios fundadores aqui da MyNexus, na época começou o curso de administração. Nós logo entramos em um projeto de extensão ligado à pesquisa. Afinal, nós estávamos fazendo vários projetos antes do ensino médio. Nós tínhamos ideias muito legais e projetos estruturados que apresentamos tanto para nossos professores, orientadores, como também para órgãos governamentais que poderiam tomar decisões importantes na época e, de fato, causar uma diferença significativa na educação. Mas nada mudou. Com o tempo, eu conheci muitas outras pessoas, de regiões diferentes, com vivências e propósitos também diferentes. E todas elas também tentaram mudar algo na educação no nosso país. E o resultado foi o mesmo. Nada mudou. É claro que em coisas micro, algumas coisas mudaram, mas no macro não. O sistema é falho e ele evolui numa velocidade muito lenta em comparação ao mercado de trabalho, em comparação às descobertas científicas, em relação à evolução da tecnologia. E foi com essas experiências que aquele antigo slogan da MyNexus, destruir o sistema escolar brasileiro, o sistema escolar brasileiro será destruído. E quem vai fazer isso somos nós. Possui suas raízes. E quanto mais distante for a diferença dessas velocidades entre o sistema e o mercado, mais obsoleto ele se torna. Bom, Gui, você estudou comigo durante 7 anos, desde o 6º ano do fundamental até o ensino médio, e depois a gente até frequentou a mesma faculdade, não no mesmo curso. Aí eu tô perguntando pra galera o que eles pensam, no caso, o que você pensa
como é que foi sua experiência no sistema educacional brasileiro? Cara, foi extremamente falho. De bosta, assim, vamos dizer, porque antigamente, vamos dizer assim, eu pensava, se você quiser seguir uma profissão específica, tipo médico, advogado, ainda é pra você. Cara, a principal coisa que me pega bastante com relação ao sistema educacional brasileiro é o tempo que a gente investe nele. Caso você tenha algum sonho em específico que não seja necessário uma faculdade, um diploma, como é no meu caso, que é desenvolver um jogo, você tá lascado porque o sistema brasileiro de ensino não apoia o suficiente. Até quando a gente estava no ensino médio mesmo, tinha um projetinho lá da escola. Mas era meio a... Você diz o projeto de vida? É, o projeto de vida. Ah, tá. E até mesmo se você quiser seguir uma profissão que realmente vá te trazer um retorno maior, como empreender ou aprender a investir seu dinheiro, a escola não vai ensinar nada pra você. Porque no curto modo grosso, a escola só é útil até o 5º ano. Passou disso aí, é só... Porque a maioria das coisas que a gente aprende, tantas matérias, elas não nos desenvolvem como um ser humano para poder aprender a viver e não nos desenvolve para aprender a aprender, que eu acho que é uma das principais coisas que a gente não aprende na escola, é aprender a aprender. O projeto de vida que tem no Japão para alguns estudantes, não é exatamente projeto de vida, mas é o sistema normal deles. Que os professores vão atrás de aluno e falam, o que você quer fazer da sua vida? O aluno fala e a escola dá um jeito, se vira para arranjar uma oportunidade para o aluno. Somente se eles veem que o aluno tem potencial. Essas iniciativas, na prática, a execução delas é bem longe da teoria. É bem longe porque atualmente ainda está na reforma do novo ensino médio. Então, por exemplo, esse ano tem cursos complementares para o ensino médio, que é de culinária, gastronomia e publicidade. Gastronomia, publicidade e desenvolvimento corporativo. Eu faço desenvolvimento corporativo, que em tese era para ensinar sobre empresas, e eu tô aprendendo o que é pesquisa no geral, o que significa só pesquisa, em vez de aprender como abrir um negócio ou como gerar finanças. E até mesmo a única coisa útil que eu vejo na escola de dia são a questão da comunicação, que você aprende a se comunicar muito bem, e a questão social, de você ter novas pessoas ali que você vai conhecendo, você vai fortalecendo. Só que ainda assim tem alguns professores que eles incentivam você, eles falam, o importante é você não desistir, estuda. Te dá um incentivo ali, salvo alguns professores que... Você sabe que sempre tem algum professor ou outro que ele acaba sendo mais bacana. O curso de projeto de vida que eu queria tá cheio, então eu vou entrar nesse aqui porque é o que tem. Então você acha que o problema não é a ideia, é a estrutura? É a estrutura, sem dúvida. Qualquer modificação que eles coloquem para tornar esse tempo mais útil, para tornar os conteúdos mais valiosos, seria vazia, porque no final a estrutura toda já está quebrada. Eu acho que tem parcialidade nisso que você falou. Só que, querendo ou não, a escola te ensina para ser um funcionário, que é você sentar ali, você ficar quieto, você ouvir o que a pessoa tá falando e você obedecer, e você chegar embora e não questionar nada disso. Ou seja, você não pode conversar com ninguém do seu lado, você não pode brincar, você não pode interagir. A única coisa que você interage é com o professor perguntando qualquer coisa que seja referente. Então, como a gente tá desde a escola nessa posição passiva, que eu acredito que é o principal. Então, não só colocar coisas úteis, mas com mais utilidades no dia a dia, eu acredito que vai resolver. Mas sim a cultura de como que a gente aprende ela, para trazer isso como um hábito mesmo. Que teria que reconstruir a cultura inteira. Ah, sim. É, complicado. Sem dúvida. No segundo ano do ensino médio, eu ainda pesquisava sobre como seduzir garotas. Porém, o algoritmo começou a me mandar algumas recomendações diferenciadas, algumas promessas de como ficar rico. E aí, eu comecei a pesquisar como ganhar dinheiro online ou como ganhar dinheiro na internet. E o algoritmo me recomendou muita coisa mesmo. Algo que eu acho que ele deve ter recomendado também nessa época pra você é um vídeo de um cara careca falando como eu fiz R$ 87.532,67 em 30 dias trabalhando apenas da minha casa. Mas pra mim, o que mais me pegou foi o vídeo do Máquina de Vendas Online, que o cara falava tipo assim: fala galera, aqui é o Thiago Bastos e hoje eu vou falar pra você como eu consegui faturar R$ 112.783,83 sem precisar trabalhar, sem precisar vender nada, apenas
com que uma máquina de vendas online que eu criei trabalha pra mim o dia todo, todos os dias no automático. E aí, eu e o Cotes vimos aquilo, achamos incrível e compramos a máquina de vendas online. E adivinha? Foi uma droga de curso. A gente não entendeu nada daquele curso e reembolsou. A gente comprou alguns outros cursos, mas também não tivemos resultado, ou tivemos alguns poucos resultados em vendas baixas. Aí, na faculdade, eu reuni todo aquele conhecimento de vários conteúdos grátis relacionados à sedução que eu tinha e criei um e-book chamado A Bíblia da Sedução. E comecei a vender esse e-book por uns R$97. No geral, eu não vendi muito, mas foi ali que as minhas primeiras vendas começaram a cair, eu comecei a testar as estratégias como afiliado e começou a dar certo. Até que eu descobri o mundo da coprodução e fechei com um dos maiores canais sobre Enem vestibular do YouTube na época, que era o do Humberto Manarino. E aí, com ele, eu comecei a ganhar uma grana muito legal, porque ele tinha muita audiência, mais de 1 milhão de seguidores, e eu fazia tudo do digital para ele por um tempo. E essa era a minha vida com marketing digital na época, vendendo como afiliado, coproduzindo, mas no que diz respeito a comunidades, tudo ainda estava por vir. Meu primeiro sonho com o digital, tipo, um sonho pequeno assim, era comprar um celular novo. Tipo, o melhor celular que eu tive até essa época era um LG K10. E na época, um celular que tava fazendo muito sucesso e a galera comparava muito com o iPhone era o tal do Redmi Note 7. Lembrando que isso era em 2019, tá? Aí, além das vendas como coprodutor do Humberto, eu comecei a vender no YouTube também, criando vídeos e divulgando alguns infoprodutos lá dentro. Comecei a criar também perfis do Instagram para vender produtos como afiliado, e isso foi somando uma grana legal. Eu consegui chegar até em 5K por mês ali na época, isso com apenas 18 anos de idade. Aí, finalmente, eu comprei o celular novo, mas junto eu comprei uma webcam, um microfone melhor também para gravar vídeos, comprei decoração e várias outras coisas para o meu setup ficar ainda melhor. A ideia era começar um canal sobre marketing digital e compartilhar um pouco dos meus conhecimentos. Com isso, eu comecei a produzir conteúdo e eu tava afim de ficar milionário. Então eu tava traçando vários planos malucos, mas o que eu não esperava era a tão polêmica pandemia. No dia 17 de março, o Brasil tem a primeira morte pelo novo coronavírus. Estoura de 1 milhão de casos em menos de 700 mil mortes causadas pela Covid. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Não sei se ela impactou de fato nos meus resultados, até porque tudo que eu tinha no digital, né? E então, não sei se, isso significou tanta coisa assim para os meus resultados abaixarem, porém eu estava investindo em 4 projetos, e nesses eu estava construindo, focando todos na época, todos eles deram errado, coincidentemente. E aí com isso veio o declínio. Uma coisa que eu acho que todo mundo tem na vida, João, são declínios quando a gente chega assim no fundo do poço, e a maioria dos empreendedores que eu conheço que já obtiveram um relativo sucesso, todos eles chegaram num patamar onde eles acharam que não iam superar alguma coisa,
e se recuperaram e voltaram mais fortes. Eu queria entender de você qual que foi o maior declínio ali na sua vida. Na trajetória da empresa, foi um momento em que eu desisti de lidar com mão de obra. Eu achava que eu não tinha talento para isso, eu tinha tomado um baita de um prejuízo. Peguei um serviço que era grande demais para mim na época e não soube lidar. Eu estava, inclusive, estava num hotel, fiquei 2 semanas, né, no hotel fazendo aquele serviço e fiquei sem dinheiro para pagar o hotel. Eu tive que pegar dinheiro emprestado com a minha mãe para pagar o hotel, para ir embora daquela cidade sem ter conseguido fazer cidade? O serviço. Dourados. Sem ter conseguido fazer o serviço. Aí voltei para Campo Grande e desisti de mexer com gente. Aí eu tive que pagar o acerto trabalhista. Na época eram 2 colaboradores só. Tive que pagar o acerto trabalhista deles fazendo serviço de escritório. Eu dentro do escritório fazendo serviço para pagar o acerto trabalhista deles e eles querendo receber, e com razão. Só que eu sempre joguei muito limpo e, cara, infelizmente não tem dinheiro e etc. Nessa época eu morava de favor no escritório do meu tio. Caraca. Esse foi o momento mais difícil. Aí eu falei, nunca anos? mais. 25, provavelmente. 25 para 26. Ah, você com 25, 26 anos. 25, faz uns 8 anos. Não, faz uns 6 anos já. Esse foi o momento mais difícil. Aí eu decidi parar de mexer com mão de obra e eu ia fazer um escritório só de papel. Só para mexer com um documento mesmo. Mas, graças a Deus, eu decidi retomar. E hoje tem, acho que, 10 pessoas em campo trabalhando, todo mundo muito satisfeito, recebendo bem, e eu aprendi com esse erro. Esse foi o momento mais complexo. O meu declínio foi quando eu fui de alguém que estava fazendo uns 5 mil reais por mês para 3, depois para 1, depois para menos de 500, enquanto eu não entendia e não sabia o que eu queria da vida. Eu lembro que antes do declínio, eu estava super empolgado com o meu faturamento. Fiz um desafio de 17 lives no Instagram em 17 dias seguidos. Conheci várias pessoas que estavam também em um ritmo insano de criação de conteúdo. Mas do nada, a vontade de criar conteúdo passou completamente. E se tornou uma tortura. Na época, eu tinha também um canal de raps sobre empreendedorismo. E inclusive me obrigaram a colocar isso aqui no roteiro. Então tá aí um dos meus segredos para todos vocês conferirem. Tá afim de ficar rico também, né? Então baixa aqui na descrição do e-book 6 passos para enriquecer, que tá 100% grátis. Você ainda ganha de bônus podcasts motivacionais, caso você queira ouvir pra aí dar uma motivação a mais no seu dia a dia, valeu? Yeah! Empreendendo e rimando, yo! Rap do empreendedor! Rap do empreendedor digital! Rap de Thiago Fonseca. Rap do Breno Perrucho. Thiago Fonseca apresentando o vendedor. Só dizem que é fácil, pois não ouviram minha dor. Hitmaker edição. Rap do Breno Perrucho. Ouve esse som. Aprendendo e aprimorando, fazendo tudo o que posso. E hoje posso dizer com orgulho, o topo é nosso. Porque com menos de 2 anos, o valuation já é de 5 milhões. Eu sabia que traria esperança pra muita gente. Vou ajudar trazendo o lado empreendedor. Um aluno foda no ensino médio que sonhava em ser médico. Não sei bem, mas não deu certo. Por isso eu apresento Thiago Fonseca, o vendedor. Foi ali que eu pude perceber. Sempre comece pelo porquê. Seguindo em frente com um propósito. Criei então um jovem de negócios. O topo é esse movimento eu começo. Nunca desistirei a fórmula do sucesso. Em uma semana transformo R$1 em 1000. Thiago Fonseca, o mais gênio do Brasil. Pelo ensino eu vou fazer o que eu posso. Porque agora esse é meu propósito. Pelo ensino eu vou fazer o que eu posso. Porque agora somos jovens de negócios. Pelo ensino eu vou fazer o que eu posso. Porque agora esse é meu propósito. Pelo ensino eu vou fazer o que eu posso. Jovens de negócios, jovens de negócios. O ensino não te ensina, eu vou te ensinar. Vender, investir. Que isso era algo muito legal. Era algo que tipo assim, pô, muita hora que eu fazia, um projeto muito legal, mas também se transformou em algo torturante.
Cantar para as pessoas, que era algo que eu amava, depois nunca mais foi a mesma coisa. Eu também tinha uma agência com os meus amigos, com o Richelle, com o Marcos, com o Cotes, na qual um dia, enquanto eu tava com todos esses pensamentos, eu só surtei. Eu saí do grupo da empresa, eu disse que não poderia mais e eu literalmente bloqueei todo mundo que era importante pra mim, só porque eu tava me sentindo muito, muito mal, desmotivado, e eu não conseguia nem conversar com as pessoas e admitir isso. Eu cheguei no fundo e eu desisti de todos os meus sonhos naquele momento. Nesse momento, eu fiquei extremamente perdido. Mas ali eu aprendi algo que futuramente eu até consegui estruturar de uma maneira bem bonitinha. E eu vou falar dessa maneira bonitinha para vocês agora. A derrota é um fenômeno simples, que sempre existirá na vida. E com probabilidades bem altas, na verdade. Tipo assim, é praticamente impossível vencer sempre. Nem o mais forte ou mais inteligente conseguiria. O que importa mesmo é o que você aprende com essa derrota. Um derrotado é excluído do objetivo que ele tanto queria. Para um sonhador, não há nada pior do que esse desespero. Mas é nesse momento que nós vemos a diferença daqueles que conquistam e basicamente dos medíocres. Os medíocres, quando são derrotados, têm medo de reconhecer seus erros. E inconscientemente, eles dão desculpas sem perceber o que eles estão fazendo. Eles falam coisas do tipo: relaxa, tá só no começo, na próxima a gente ganha, uma hora vai dar certo, tudo acontece no seu tempo, não existe um fim de jogo na vida real. Tudo para sentir que tudo aquilo que eles fizeram não foi um desperdício de tempo. Eles se convencem de que não desistir é a resposta certa, e essa prática a gente vai nomear aqui como doping por sonhos. Antes, o objetivo era realizar o sonho. Agora o objetivo é continuar correndo atrás do seu sonho. Não faz sentido viver se não for pelo prazer de realizar seus sonhos. E é por isso que a derrota e o declínio são essenciais. É preciso ter força para entender a sua fraqueza quando você é derrotado. Quando você cai e está literalmente no fundo do poço. Essa é uma habilidade essencial, a habilidade de você sem desesperar, pois você só consegue enxergar os verdadeiros caminhos que te levarão ao seu objetivo até o sucesso quando você chega nesse fundo e aceita ele. Abraça o caos que ele te entrega. Quem evita esse caminho ou foge do desespero acaba sempre estagnado. Agora, quem continua a lutar, mesmo no meio do desespero, tem o poder de fato, realizar os seus sonhos. E no meio ao desespero, eu tomei 2 decisões que a longo prazo mudaram a minha vida. A primeira foi construir o podcast. Um podcast que entrevistava diversos empreendedores fodas demais pelo Brasil, de forma 100% online. E a segunda foi começar a ensinar tudo o que eu sei numa plataforma de cursos chamada Udemy, o que me gera, até hoje, uma renda passiva todos os meses. Mas vamos falar um pouquinho do mais importante, da mais importante decisão do meu networking, esse tal de podcast. Apesar de todo o desespero, eu tinha percebido que conhecer pessoas novas e motivadoras mudavam o meu jogo e me faziam continuar mesmo que fosse só mais um pouquinho. Além disso, no final de 2020, o Flow Podcast estava super em alta, com vários podcasts novos no grupo Flow. Então, eu comecei a pensar, por que eu não crio o meu podcast? Foi então que eu enviei mensagem em uma das comunidades que eu participava. Essa comunidade, ela era do curso Escola de Negócios, do Breno Perrucho, fundador do canal Jovens de Negócios. Eu enviei uma arte no Facebook, basicamente perguntando quem gostaria de fazer um podcast comigo, explicando um pouco da ideia, né, que eu queria entrevistar empreendedores para me conectar mais com a galera. Foi aí que eu conheci o Matheus Orlando, um jovem empreendedor que na época tinha 18 anos e estava começando a empreender. Ele entrou em contato comigo
E através dessa postagem, outras 4 pessoas também me chamaram. Mas ele se destacou demais entre essas 4 pessoas. E em uma semana, nós conversamos e alinhamos todas as nossas ideias e decidimos que fundaríamos um podcast entrevistando empreendedores de forma online, chamado Podcast. 3 meses se passaram de pura enrolação até que criamos o podcast no início de 2021. Nós fomos empurrados, nesse início de 2021 por causa de um app, por causa de um dos apps mais valiosos do mundo, o antigo e falecido Clubhouse. Espera aí, será que o Clubhouse morreu mesmo? Eu nem lembro o que aconteceu com o Clubhouse. Vamos lá, que seja. Bom, foi lá que a gente conheceu empreendedores que se voluntariaram a ir no nosso podcast. E ela falou, cara, eu tô trabalhando numa empresa incrível que chama Empíricos e eles estão precisando de pessoas que gostam de escrever. Eles me pediram um teste de copy e eu fiz o teste e entrei. Aí do nada o cara do nada volta e fala, e se os 5 eu não, tá ligado? Nem a barra. Melhor oferecer dar a empresa uma parte para eles e ter eles 5, porque automaticamente o meu valuation já vai crescer. Se eu fizer uma rodada amanhã, se eu chegar amanhã e falar, quero vender uma parte da minha empresa agora para qualquer pessoa que queira comprar, só de ter os 5 tubarões já é... Não importa o que tá sendo vendido, tá ligado? Tipo, tem os 5 tubarões. Você dorme aí, você tá dormindo pelo menos às 10 horas? Não, 10 horas não. Tô dormindo aí de 7 a 9 horas. Ué, tá maluco? 8 horas é o tanto normal do corpo, cara. Você tá dormindo Não, sim, eu tô dormindo mais ou menos 8 horas, mas tipo assim, você devia estar dormindo umas 10 horas. 9 horas e meia. Não, devia estar dormindo 10 horas aí, cara. Você papo de acorda às 5 da manhã, sei lá o que, aí fica todo fudido, com 30 quilos de olheira, não adianta merda nenhuma, cara. A gente falou, não, vamos fazer uma oferta irada. E um dos bônus que a gente chamou de Big Info Brasil, pra brincar com o Big Brother Brasil. E a ideia é que a gente ia mostrar como a gente vai lançar um curso de 0 a 100 mil reais por mês. Além disso, eu cheguei também, ao longo desse processo, a entrevistar o Rodrigo Terron, que na época era co-o da Rocket City. Após esse podcast, ele me fez um convite inesperado para me juntar ao time da empresa com uma proposta sensacional. E aí veio o desenvolvimento. Em 2021, eu fui chamado pelo Rodrigo Terron, um dos sócios da Rocket City na época, para trabalhar com eles. Lá, eu aprendi muito sobre negócios, trabalho em equipe e gestão de comunidades. Vale ressaltar também que esse desenvolvimento se iniciou logo depois de um término de relacionamento que durou 3 anos. Então eu comecei a namorar com 17, terminei com 20, e aí 2 semanas depois de eu terminar esse relacionamento, eu entrei na Rocket City, e 1 ano depois, eu entrei no Grupo Primo, na época da trindade de Thiago Nigro, Joia J e Bruno Perini. Com essas 3 experiências, eu aprendi a como trabalhar pra caramba e principalmente a como me ferrar trabalhando. Foi muito intenso, mas eu sou grato até hoje por saber que os meus limites eram muito maiores do que eu tinha testado. Até aquele momento, não só por estar em empresas que me desafiaram bastante, mas também por estar evoluindo enquanto eu lidava com um término de relacionamento. E junto isso foi, a primeira vez que eu de fato, por exemplo, foquei na minha saúde, em me alimentar bem, em começar a praticar exercícios físicos, musculação, esportes. Tudo isso veio de uma vez só, todos esses desafios. E é claro, o desenvolvimento no dia a dia. No dia que eu fui para o escritório do Grupo Primo em Alphaville, Barueri, pela primeira vez eu fiz um jogo para o Thiago Nigro. Imprimi um QR Code para que ele pudesse jogar. Ele jogou, ele curtiu tanto que ele me mandou uma mensagem no WhatsApp me chamando para almoçar, pra gente trocar uma ideia sobre gamificação. Já tô gravando. Ah lá, ele mandou free! Caralho, Thiago Nigro! Puta que pariu! Caralho, velho. Peraí, foi mal, vó? Cara, realmente não sou eu, bicho. Ah, não é o Thiago não, porra, que merda. Nossa. Pera, quem é? Não sei. Ah, não, pera, acho que é ele mesmo. Ele tá zoando, pô. Não, é o Thiago. É sim a voz dele.
Ele tá sendo irônico. Peraí, rapidão. Você me pegou de fato. É ele, porra! É ele sim, ele tá zoando, porra. Ele tá zoando pra caralho. Puta que pariu, Luan! Luan, você vai ter que voltar pra São Paulo amanhã. E eu vou junto. Tô olhando. Mano, tá mano, você tá ligado? Esse é o primeiro prazo pra porra da Hawks. Caralho, a câmera vai... Cara, esse momento é histórico. Esse momento... Cadê o Cotoco? Cotoco. Ah, o Cotoco tá na faculdade. Cotoco, sai da aula. Eu preciso cancelar a matrícula. Então eu e o Matheus Orlando, o co-host do podcast, decidimos criar uma empresa que produzia jogos também, já que essa ideia tinha dado tão certo. Ele ia cuidar do comercial e eu da criação dos jogos. A gente foi junto para esse almoço com o Thiago, o que gerou diversos insights muito bons e muito valiosos para nossa vida como um todo. Após um tempo, a gente não quis mais continuar essa empresa, né, que se chamava Produz Games na época, porque a gente estava pensando em coisas bem diferentes. A Produz Games, então, no caso, se encerrou. O podcast também, ao longo do tempo, foi se encerrando, e aí, sim, eu descobri a Era das Comunidades. Nos últimos anos, testemunhamos uma mudança profunda no comportamento do consumidor e na forma como as empresas e criadores de conteúdo se relacionam com seu público. Antes, marcas dominavam o mercado com propagandas massivas e modelos tradicionais de engajamento. Hoje, nós vivemos a Era das Comunidades, onde o poder está nas mãos dos grupos, redes e ecossistemas construídos em torno de interesses compartilhados. Mas essa não é apenas uma sensação. Os números deixam claro, as comunidades são um novo motor da economia digital. Vamos agora, por tópicos, falar sobre alguns dados. Empresas que implementaram estratégias de crescimento através de comunidades relataram um aumento de 420% na adesão à comunidade em apenas 5 meses, 40% de aumento no engajamento com conteúdos educacionais sobre produtos, 90% de retenção de clientes influenciada pela comunidade, aumento de 21 pontos no Net Promoter Score, ou seja, NPS, aquela avaliação que nós temos para empresas no geral, para avaliar ali realmente a satisfação do cliente, e tudo isso devido à influência da comunidade. Empresas B2B que cultivam comunidades ativas observam um aumento de 21% no crescimento de seu pipeline de vendas, o que mostra que comunidade não é apenas para B2C, mas para B2B também. Além disso, o relatório da indústria de comunidades em 2023 mostrou dados ainda mais intensos. 87% dos entrevistados concordam que a comunidade tem uma importância de nível crítico para a missão da empresa, e 79% acreditam que sua comunidade teve um impacto positivo em seus objetivos. Eu coloquei esses dados mais atualizados para você ter uma noção já do geral de hoje. Porém, em 2021, quando eu descobri esse mercado, a gente já tinha conclusões extremamente parecidas com essas. Por isso, então, com a minha experiência em criação de estratégias de produtos gamificados, gestão de comunidades, educação e marketing digital, tudo isso se juntou. E aí, eu fui chamando alguns players para ajudar, né, nessa parte do design instrucional, porque eu fui falando, não, agora que eu tenho essa experiência, eu vou ajudar eles. E eu ajudei players como o Davi Ribas, como a Letícia Felisberto e até mesmo a Jovens de Negócios. Comunidades de networking também se interessaram pelos meus serviços e me convidaram para ajudar. Com isso, eu comecei a liderar uma outra comunidade antes da MyNexus, nos bastidores. Porém, a pessoa que liderava lá na linha de frente essa comunidade, né, lá na frente das câmeras, tinha objetivos e propósitos totalmente diferentes dos meus. A parceria, por isso, não deu certo. E foi então que eu decidi criar a minha própria comunidade.
2023 se inicia e a MyNexus, MyNexus não, era Cash Club, uma comunidade para jovens empreendedores que visam ganhar dinheiro, criar conexões e se divertir. Foi aí que eu conheci o nosso queridíssimo Victor Daniel, o primeiro membro a pagar a nossa comunidade. E ele pagou ainda por cima no Pix, hein? 297 ali direto, sem nem me conhecer, apenas com 1 hora de conversa apostou na minha ideia. Outra pessoa que vocês conhecem que fez isso foi o nosso queridíssimo Felipe Furtado, que também não me conhecia. Em apenas 1 horinha de conversa ele só veio para a comunidade. Mas, mais ou menos ali, 1 mês depois, após a gente ter fundado a Cash Club, nós fizemos um trabalho de rebranding da marca totalmente, né? Com identidade visual nova, juntamente com o Vitor. E ele criou a marca que vocês conhecem hoje, a MyNexus. Em abril, estávamos com aproximadamente ali 40 membros. Nós, com esses membros, fizemos ali uma reunião, fizemos um encontro no Oe Sushi. Foi o primeiro encontro presencial da história da MyNexus. E foi lá que a gente conheceu, por exemplo, o Leonardo Queiroz, que logo em breve viria entrar na MyNexus. O primeiro evento que fomos juntos foi, na verdade, de outra comunidade de networking que, particularmente, nenhum de nós curtia muito. O líder de lá era bem zoado. E aí eu tive a brilhante ideia de ir no evento dessa comunidade vestido de Homem-Aranha. A estratégia era simples: ir de Homem-Aranha para chamar muita atenção. E, obviamente, deu muito certo. Nós trouxemos mais de 10 membros através somente deste evento por conta de estar chamando a atenção de Homem-Aranha. Foi aí que o João Diesel, por exemplo, veio para a MyNexus e nos conectamos demais com ele. Como também veio a parceria entre eu e a Orionte, ou entre eu e o Davi, entre a MyNexus e a Orionte, a gente começou essa parceria entre comunidades. Foi nesse evento que trouxemos o Leonardo Queiroz e o seu irmão gêmeo, né, Nathan Ávila. Foi, sem dúvidas, um final de semana com muita conexão, diversão e vendas. Ali, a gente aprendeu muita coisa, principalmente o que não fazer em um evento em uma comunidade de networking. Porque quem tava lá se lembra do quão ruim era a estrutura do evento. Ao passar do tempo, a MyNexus evoluiu bastante no online, até que nós tivemos um marco e um grande desafio no presencial que mudou toda a direção da comunidade para sempre. Cara, mas sem dúvidas, um dos eventos que mais marcou foi a esse. E eu lembro que foi lá que você entrou na MyNexus. O que você lembra daquele dia da sua entrada? Cara, aquele dia foi muito marcante, assim, depois de tudo que aconteceu, né? Mas eu lembro que eu tinha conhecido você fazia 2 semanas, você mandou uma mensagem lá no Discord, totalmente aleatório. Muito aleatório. E aí você falou assim, que eu vou palestrar, tipo, semana que vem no evento e tal, depois a gente marca uma call. E aí, em 2 semanas, eu perguntei que evento que era, né? Aí eu, na loucura ali, peguei o ingresso com você e tal, tipo, e fui. Marquei uma viagem de última hora, assim, peguei o hotel lá, loucura total. Aí eu lembro que eu cheguei no evento, assim, vou lá no stand pra conhecer vocês pessoalmente, né, ver quem que era a galera e tal. E aí, na hora que eu chego no stand, tipo, eu já tomo pitch de cara, tá ligado? Eu troco uma ideia de 5 minutos, aí acho que foi o Nathan lá, ele chegou ali e falou, aí, vamos fechar? E já vou dar uma nota. Caraca, velho, acabei de chegar. Mas, aí, tipo, depois desse pitch, tomei outro e tal. Aí eu fiquei dando umas voltas lá no evento, que eu lembro. Pra também não ficar muito em cima, a galera muito em cima de mim ali, que eu tava meio incomodado já, tá ligado? Aí o dia foi passando. E aí, quando chegou no final do dia, a galera começou a botar aquela pressão, tipo, pô, vai entrar ou não vai? Uma rodinha em volta de você. Então.
E aí, tipo, é como se eu já estivesse fazendo parte da comunidade, só que eu ainda não tinha pago, tá ligado? E aí, tipo, eu lembro de aí no final do dia, né? Um fez o pitch pra mim, depois o outro já fez de novo e tal. Aí eu falei, não, amanhã eu tomo uma decisão. Que era 2 dias de evento. Uhum. Aí, beleza, acabou o dia ali, tal, normal. No outro dia, eu não quis nem, tipo, eu dei uma passadinha de manhã bem rápido no stand de vocês. E aí, o resto do dia inteiro eu evitei passar lá na frente, até, tipo, durante enquanto eu tava passando, tava fazendo uma puta volta pra não aparecer ali a galera não ficar me enchendo o saco de novo, né? Aí eu lembro que chegou no final do dia, eu falei, cara, eu preciso dar uma resposta pra galera, né? E aí cheguei lá, tipo, de novo, só que dessa vez foi 10 vezes pior, porque tipo, tinha umas 20 pessoas em volta, assim, num círculo, eu no meio, e a galera toda, tipo, fazendo pitch de novo e tal. Aí eu lembro que um chegava ali e agregava eu vou dar uma mentoria. Aí chegava o outro aí, você vai ter o ROI, se você comprar hoje, você vai ter o ROI hoje. ROI instantâneo. ROI instantâneo. Aí, tipo, foi aquela pressão, aí tipo, eu tomei a decisão, tá ligado? Fala, tá fechado? Caralho! Entrou? Aí, depois disso, passei o cartão ali e tal, e foi só alegria. Aí depois a gente foi lá pra pizzaria e tal, aquela resenha, né? A maior feira de empreendedorismo do Brasil, a Expo Empreendedor. Em 2023, a MyNexus foi patrocinadora deste evento, que trouxe alguns de nossos membros-chave atualmente. Com um stand simples e extremamente bonito por conta de luzes azuis que o Natan Ávila trouxe, dos quadros de metas e o MVP, nós chamamos muita atenção. Durante o evento inteiro, lá foi a primeira vez que eu palestrei para mais de 100 pessoas ao mesmo tempo. Eu lembro que eu tinha enviado com antecedência os meus slides, mas a moça que era para ter enviado, pro pessoal do evento, simplesmente não enviou. Os meus minutos estavam passando durante o tempo da minha palestra e eu não tinha o material para subir e começar. Tinham me avisado que alguém lá no nosso stand tinha o material ainda no celular e eu ia ter que subir e enrolar. Nesse momento, o Léo Queiroz estava do meu lado e acho que ele viu o desespero nos meus olhos. Eu lembro até hoje que ele chegou em mim, encostou no meu ombro e disse: "Quer que eu te briefe?" Pode parecer meio aleatório, mas se você vai ter que encarar uma multidão, já tá ansioso, com um mindset totalmente quebrado, o que você precisa é de algo que quebre essa evolução do medo, que faça você resetar e começar de novo. E foi isso que ele fez. Subiu lá no palco, falou um monte de coisa boa sobre mim, me apresentou, e então eu subi lá e fiz uma ótima palestra. Depois disso, voltamos pro stand e foi foco total no evento e em trazer membros. Foi a primeira vez que a comunidade se juntou presencialmente como uma família, por um propósito. Os membros ajudando a gente lá no stand, se conectando, se divertindo. A maioria de nós estava hospedada, inclusive, no mesmo Airbnb. E era muita zoeira até altas horas da noite. Nós também tivemos um encontro pós-evento numa pizzaria. E lá nós fizemos a entrega do primeiro MVP da MyNexus. Ninguém mais, ninguém menos que Felipe Furtado. Se vende aí. Cadê o pitch? Cara, é o seguinte, não tem pitch, não tem nada. A única coisa é o seguinte: essa comunidade aqui, por eu ter sido conduzido para ser um líder da galera que ajuda, de fato, a gente tem que manter esse propósito. Tanto nos games, tanto no meu histórico, várias coisas que eu fiz, foi sempre me doar muito, ajudar demais. E às vezes esquecer até de mim. Sempre esquecer às vezes de mim mesmo e, cara, isso gera autossabotagem. Tem seu preço. Mas, cara, toda vez que a gente ajuda alguém, a gente ganha algo em troca. A gente ganha um sorriso, a gente ganha uma amizade, a gente ganha uma troca de experiência, a gente ganha tudo. Então, assim,
Esse aqui não é um discurso, é apenas para reafirmar o que eu venho falando desde o começo, desde que eu conheci o plano. Então assim, cara, vamos se ajudar, vamos crescer todo mundo junto, foco nisso. Porque o interesse aqui, cara, se todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer conquistar outras coisas, mas sem união a gente não consegue nada. Beleza? Ô, Felipe! Felipe Furtado, bem, isso foi épico. Ao finalizar o segundo dia da feira, estávamos bem longe da nossa meta financeira de venda. Eu lembro que depois de voltar para o Airbnb, eu saí para fora daquela casa que a gente estava hospedado, sentei na calçada e chorei. Foi a primeira e única vez que eu realmente cheguei meio que no fundo do poço em relação à comunidade, achando que tudo que eu tinha feito na MyNexus tinha sido em vão. Nos próximos dias, nós tivemos vários feedbacks positivos, inclusive de negócios fechados, de insights que funcionaram, que foram trazidos, de conclusões, experiências, de também aquele momento difícil tinha sido bom para as outras pessoas. E ali eu vi que o que eu estava fazendo tinha sim sentido, tinha sim um impacto. Aquilo era apenas uma dificuldade no caminho, mas eu ia me superar, eu ia mudar toda a realidade financeira da MyNexus e da minha vida. Aquela só era a empresa mais difícil de lucrar que eu tinha feito em toda a minha vida. Porém, por um propósito e pela comunidade, valeria a pena. Vamos lá, até 5 palavras, o que você definiria na finalização da exposição da MyNexus? Cansaço, satisfação, aprendizado, vendas, também muitas experiências e networks. 5 palavras. Tá. Eu já esqueci as 5. Mas é isso aí, valeu, meu caro. Dessa vez não vai ser 5 palavras, eu deixei ele fazer como exceção uma frase, que ela é bem curta. Tem um mentor meu que fala que servir para ser visto, fazer para ser lembrado. E eu acho que isso foi a definição do nosso stand. Maravilha, meu cara. Bom, felicidade, aprendizado, tristeza, frustração e superação. É isso aí. Depois de 8 meses de MyNexus e alguns encontros presenciais, eventos patrocinados, eventos de parceiros, chegou a hora de fazermos o nosso próprio evento. O MyNexus Experience, dessa vez, o Beta Edition, contando com um Dream Team palestrando, começando com Leonardo Queiroz sobre posicionamento estratégico. Junto a ele, tínhamos Cristiano Andrade sobre milhas aéreas. Junto a eles, tínhamos Jennifer Santos palestrando sobre tráfego pago. E, é claro, eu, para completar o time, sobre networking. Esse foi o primeiro evento que a Vanessa, estrategista digital, e a Vivian, bióloga, estrategista também, participaram, apesar delas terem entrado bem depois desse evento. Mas foi nesse evento que nós trouxemos o nosso querido Elber Santos, gestor de tráfego, o cancelado aqui da comunidade. Neste evento também de membros da MyNexus estavam juntos o Victor Daniel, o Felipe Furtado, que também vieram de longe para acompanhar e curtir com a gente. Esse evento foi bem simples, bem direto, mas surpreendentemente fluiu muito bem. Tivemos algumas pérolas nesse evento, tipo do Léo Queiroz com seu amigo empreendedor diferenciado. E por causa do João, eu cheguei no Flávio J. Flávio J. Flávio J. eu vacilei. Flávio J. é complicado. Sem dúvidas, um evento que marcou aqui para todos que estavam presentes.
7 meses se passaram desde o My Nexus Experience Beta Edition e foram 10 meses que se passaram desde a última premiação do MVP. E então chegou a grande reunião. Vale lembrar que antes disso tivemos muitas calls, conteúdos ao vivo e também vivemos uma soberania gigantesca do clã dos prestativos. Eita, peraí, talvez você não esteja entendendo nada sobre esse tal de clãs, não é? Isso aqui era um sistema que a gente tinha antes na My Nexus, que era uma dinâmica em grupos, com diversas competições, como as 4 casas de Hogwarts, por exemplo. Mas para você entender melhor, eu vou deixar um trechinho do nosso último comercial, onde a gente dá uma explicação rápida de como funcionava. Você também irá participar de um dos 4 clãs da My Nexus e fazer conexões profundas com empreendedores com vibes parecidas com a sua, além de várias competições em equipe ao longo do ano. Você também poderá entrar entre a lista dos membros mais valiosos da My Nexus e receber o título de MVP. Fala aí, tem uma plaquinha mais linda do que essa? Com os clãs, as competições e os conteúdos, o engajamento da My Nexus estava cada vez melhor. Inclusive, em março de 2024, nós tivemos o Levante, onde eu, Cotes, Ivana, Felipe Furtado e Victor Daniel estávamos presentes. Foi lá que nós trouxemos alguns membros, como o Victor Crudelli, a Miriam e também o nosso grande Johnny, do Johnny Cast. Mas então, os meses se passaram e chegou o My Nexus Experience 0.5, maior reunião, o maior evento da My Nexus até então. Nos reunimos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vários conteúdos insanos foram entregues e foi ali que tivemos a primeira VIP Experience. Quem se lembra do copo exclusivo da My Nexus, meu brinde favorito até hoje. Momentos marcantes, tipo o Vini contando uma piada épica no meio da palestra da Vivian. E quem se lembra dos nossos vencedores do prêmio MVP do My Nexus Experience 0.5, nosso querido Leonardo Queiroz e a Ivana Crutins. Uma salva de palmas! E receba esta bênção. Este evento mostrou o senso de pertencimento. Este evento gerou um novo engajamento. Este evento foi, sem dúvidas, marcante. Desde que o primeiro ser humano caminhou pela Terra, uma coisa sempre foi essencial para a nossa existência: a conexão. Mais do que comida, abrigo ou segurança, o que realmente nos manteve vivos foi a nossa capacidade de nos relacionarmos com outras pessoas. Sozinho, o ser humano é frágil e vulnerável, mas em grupo ele se torna quase invencível. Mas a conexão vai muito além da sobrevivência. Ela é o que nos dá propósito. Através das relações que encontramos apoio nos momentos difíceis. Compartilham as alegrias nas conquistas que criamos, memórias que nos definem, as amizades que fazemos, os grupos que escolhemos, até os pequenos laços do dia a dia. Tudo isso molda quem somos. E é por isso que a nossa comunidade sempre focou em conexões profundas. Afinal, networking a longo prazo não significa nada. O que vai importar são as pessoas que você realmente se conectou em um nível profundo. Após o My Nexus Experience 0.5, a comunidade começou a investir mais nisso, com dinâmicas 1 a 1, com mais competições em grupo, principalmente para os clãs, com eventos presenciais que nós fomos juntos também de parceiros. E um exemplo perfeito disso foi o nosso encontro em São Paulo, no Shopping Tatuapé, onde, em resumo, nos juntamos apenas para bater uma gameplay insana.
A Ivana tá aí? A Ivana tá aí? Não. Não? Eu ouvi a risada da Ivana, cara. Eu também achei que era. Misericórdia. Que a gente ouve a risada da Ivana, tá ligado? Não é possível isso. Ele tá sozinho em casa. Que isso, que bizarro! Ninguém mais ouviu a risada da Ivana? Mano, a Ivana tá na casa de alguém aí, velho. Tá bom? Gente, ó, sabe a graça? Meu chat GPT me chamou de Ivana. Cara, que bizarro! Qual será o futuro da MyNexus? Após o MyNexus Experience 0.5, passamos 6 meses com muita turbulência. Durante esse período, 6 pessoas passaram pela equipe da MyNexus e apenas um ficou. O Gabriel Costa, nosso head de conteúdos atualmente. Foram meses em que eu me questionei muito sobre o que estava fazendo, para onde eu estava indo. Eu falei com muita, mas muita gente mesmo sobre isso. Eu tive mais ou menos umas 5 ideias de futuro para a MyNexus, até que surgiu a oportunidade de ir para o Nitro 10X. Graças ao nosso querido membro Marcelo Oda, rei dos óleos essenciais, que através das suas conexões estratégicas conseguiu para a MyNexus 10 ingressos para podermos estar ali participando em parceria com este super evento. Coincidentemente, na outra semana ia rolar o Power Fashion, um evento insano sobre marketing digital. E adivinhe, nosso querido membro Gabriel Moore, estrategista digital, trouxe para a comunidade 8 ingressos para este evento. E quando você pensa que já tem bastante coincidência, aí é que vem um convite para participar de um evento super exclusivo apenas para sócios da Carol Pfeiffer na Dinastia, lá no escritório dela. E é claro, eu fui. Foram 9 dias, 3 eventos e muitos insights para responder a minha pergunta: o que eu vou fazer no futuro da MyNexus? Então, na volta para casa, eu tive que ir de ônibus, porque vários motivos diferentes. Eu saí mais ou menos umas 8 horas da manhã. Cheguei umas 3 da madrugada em casa e durante essa viagem eu alinhei todos os meus pensamentos. E finalmente, eu estruturei o futuro da MyNexus, um modelo de negócios com defensores, generais e a corte. E tudo isso eu iria apresentar no MyNexus Experience 1.0.
O tão esperado evento chegou. Finalmente, depois de algumas versões testes, chegamos no My Nexus Experience 1.0. Um evento que foi marcado por palestras épicas, negócios gerados, descobertas das verdadeiras alturas, medição de taxa de gordura corporal e muitos gritos do Leonardo Queiroz. Gente, aí uma salva de palmas pro Johnny, pessoal! Show de bola! Mestres empatados com vencer. Também teve abraços. Nós tivemos gravações de podcasts com membros VIPs e destaques da comunidade. Muito pessoal, Uma brisa mas do cara, caramba tá aqui pra vocês. Fala pessoal, tudo certo? Tá começando aqui o Nexus Cast. E o meu amigo Luan Miranda, Luigi Werner, Vinícius Costa, Marcelo Oda. Tivemos muitas risadas. Fica melhor. É porque a gente... Cospe água não. Caralho. Tem realmente os mesmos valores que você. O que é que tu tá rindo, cara? O que ele tá rindo, velho? Eu falando mó sério, ele rindo, velho. Networking e conexões pra caramba. Depoimentos bem legais. Ó, eu continuo na My Nexus até hoje porque eu já paguei, né? Brincadeira. Eu continuo na My Nexus porque as pessoas que fazem parte fazem toda a diferença. Eu acredito que a gente tem diversas comunidades aí ao redor do Brasil, online, presencial. Só que na My Nexus, as pessoas que fazem parte, elas não estão só buscando vender o que elas têm. E isso eu acredito que é o principal. As pessoas estão buscando conexões verdadeiras. Eu acho que a cada dia mais a gente cresce junto, como pessoa, como empreendedor, e aquela coisa que eu sempre falo, que a gente é uma família, né? A gente acaba tendo uma segunda família dentro daqui da comunidade. Cara, eu continuei na My Nexus porque mais do que negócios, mais do que projetos que eu fechei ali dentro e parceiros que eu encontrei ali, eu realmente acabei encontrando amizades verdadeiras, né? Amizades profundas ali, né? Conexões profundas que vão além dos negócios. Uma super premiação para o MVP Marcelo Oda. O prêmio MVP desta edição da My Nexus vai pra Marcelo Oda! Aê! Como que é a pergunta? Bom, eu acredito, tenho certeza que quem vai vencer hoje o MVP da My Nexus é Marcelo Oda. Sabe por quê? Porque é um dos caras que mais entrega valor, é um dos caras que mais agrega aí a comunidade e é claro que sou eu, uma pessoa extremamente competitiva. Então te vejo daqui a pouco. Não sei nem o que falar. Galera, eu sou um cara muito competitivo, essa é a grande verdade. Nada que eu faço pra fazer minha boca, sabe? Tudo que eu faço pra me destacar, mas não por ego, mas sim pelo impacto que eu sei que eu gero na vida das outras pessoas. Isso daqui vai ficar num lugar de destaque dentro dos meus prêmios e com certeza é um dos que eu mais vou olhar todos os dias com o significado que sim, é possível realizar os nossos sonhos, mas sempre com um propósito na frente. Obrigado, pessoal! E por fim, uma noite maravilhosa para encerrar no bar totalmente gamer em São Paulo com muito estilo. Ou pelo menos encerrar ali era o plano, né? Mas na verdade, a noite não acabou por lá. Fomos até as 4 da manhã no Airbnb da equipe da My Nexus, num rolê com vinhos, pirulitos, coupe e muitas conversas aleatórias. Algumas tretas também, mas sério,
foi muito divertido. Vocês abriram aquela porta ali. Aquela porta ali. É, cuidado, irmão. Cuidado. Um ponto que acabei não comentando, mas que rolou no segundo dia do evento pela manhã, foi um pitch memorável que eu tava hypando já fazia quase um mês. Foi ali que eu apresentei o Projeto Corte. Há mais de 2000 anos, um homem mudou para sempre a história da China. Seu nome, Qin Shi Huang, o primeiro imperador. Com astúcia e uma visão impiedosa de grandeza, ele unificou reinos fragmentados, derrubou dinastias rivais e ergueu a base de um império que ecoaria pela eternidade. Mas Qin Shi Huang sabia que um império não se ergue sozinho. Por trás de seu reinado, uma corte poderosa arquitetava estratégias, consolidava alianças e expandia sua influência. Filósofos, generais, burocratas e visionários, todos faziam parte de um grupo seleto que moldava o futuro da nação. Sua corte não era apenas um conselho, mas a engrenagem que movia seu domínio. Assim como Qin Shi Huang reuniu os melhores para construir sua dinastia, eu também construí a minha própria corte. Mas diferente do passado, o nosso império não se mede por terras conquistadas, e sim pelo impacto que causamos, pelas conexões que criamos e principalmente pelas revoluções que lideramos. No dia 1º de dezembro de 2024, eu apresentei para 15 membros da MyNexus que costumavam sempre se destacar a proposta para entrarem na corte, com ofertas especiais de lançamento, é claro. A corte seria a base para um novo modelo de negócios. Não mais uma comunidade de networking, mas sim um ecossistema que conecta, beneficia e influencia o empreendedor em nossa geração e nas gerações futuras. A corte é a primeira peça de uma fileira de dominó para uma grande missão: fazer com que a próxima geração do Brasil seja a nação mais empreendedora do mundo. Nosso exército é dividido em 3 partes. Primeiramente, os defensores, aqueles que contribuem na linha de frente das batalhas para que consigamos nossos objetivos. Depois, temos os generais, aqueles que lutam enquanto influenciam. A corte, por fim, são aqueles que estruturam todas as estratégias e se esforçam todos os dias para termos o melhor para o povo. Os defensores da comunidade agregam valor de diferentes formas, seja para o reino, que corresponde à empresa, para a corte, representada pelos membros VIPs, ou também para os generais, que são nossos influenciadores. E aí, já vamos chegar neles. Os generais, eles são influenciadores que impactam o mundo de alguma forma positiva, contribuindo para a nossa missão. Nos tornamos sócios desses influenciadores e os impulsionamos com nossos defensores. Dessa forma, conseguimos fazer um ecossistema que se sustenta financeiramente. Além disso, quando os generais chegam no nível empresarial, começam a contratar pessoas de forma mais fixa, criando um ecossistema autossustentável e trazendo oportunidades novas para os membros da comunidade. A corte funciona como um grupo de conselheiros da comunidade. Eles também estão num pacote de ticket mais alto, que será aberto no final do ano mais uma vez. Esse pacote será aberto uma vez por ano, com cotas que vão começar a partir de R$50 mil. A corte paga um valor relativamente alto em relação aos outros membros e contribui muitíssimo colocando energia e dedicação. Em troca, eles têm prioridade em tudo aqui dentro e conseguem utilizar o ecossistema para impulsionar e fortalecer seus próprios negócios. No dia 20 de fevereiro de 2025, a corte foi formada. Em seu conselho, nós temos 8 membros. São eles: Camila Cipol,
Ivana Krutinsky, Renan Paz, Luigi Werner, João Gabriel, Felipe Furtado, Vinícius Costa e Marcelo Oda. A cada ano, nosso número de defensores e generais crescerá. Com isso, a corte também crescerá. Após essa oficialização, em fevereiro, estávamos chegando perto de um evento muito especial e divertido. A MyNexus fará 2 anos de vida. Eu farei 24 anos no mesmo mês. Acho que isso é motivo para um evento e talvez para uma festinha também. Dia 22 de fevereiro de 2025, vários membros da MyNexus de diversos lugares reunidos para comemorar os 2 anos de MyNexus, um evento voltado para alta performance e de bônus, o meu aniversário. Muito estresse, muito caos, mas sinceramente, muito amor também. Ali, eu até me surpreendi com o quanto as pessoas valorizavam e se importavam comigo. Sinceramente, foi bem surpreendente. E com a MyNexus também. Foram diversos erros, diversas falhas durante essa viagem, durante esse evento, que querendo ou não, por estrutura, a gente cometeu. Mas ele me motivou demais a continuar a fazer algo ainda mais incrível nesses próximos meses. Pois eu consegui enxergar claramente o quanto isso era importante para todos vocês. Nós passamos a virada do meu aniversário num rooftop. O Felipe quase perdeu a mala dele de vez no aeroporto para vir para Campo Grande. Nós tivemos um pós-evento insano no escritório do João Gabriel. O ponto de tudo isso é que foram 3 dias e eu só ressaltei os principais acontecimentos, mas é muito bom estar com vocês porque muita coisa acontece, muitas experiências rolam, muitos aprendizados, muito crescimento e muita diversão. Isso me deu energia, sem dúvidas, apesar de todos os obstáculos, para enfrentar o caos que estava por vir. Após meu aniversário, iniciamos uma jornada de 3 meses até o MyNexus Files. Nesse meio tempo, membros que eu considerava extremamente importantes desistiram de estar na corte. Alguns também enrolaram para ler o contrato. Nós tivemos alguns diversos problemas na produção e organização do evento. Diversas discussões dentro da corte em relação ao melhor a se fazer. Eu não tinha olhado a partir desse ponto. E olhando a partir desse ponto, eu enxergo que de fato vale. Para o futuro da comunidade e de todo o nosso ecossistema. Discussões em relação à nova marca e o novo nome da comunidade, o que implicou até mesmo na mudança dos responsáveis por ela. Mudanças nos membros da equipe interna. Mudanças nas estratégias para encontrar novos membros. Um verdadeiro caos. Mas digamos que em meio ao caos, o poder arcano resolve tudo. Foi fantástico ver como vários membros da comunidade, sejam da corte ou não, me ajudaram nesses 3 meses a completar este evento, a de fato realizá-lo. Eu sou muito grato a todos vocês, de verdade. É muito bom ver que na nossa história a gente tem diversos momentos onde, por um propósito, toda a MyNexus se une. E esse foi um deles. Tá tudo bem? É que o próximo é o último capítulo. O último. Cada tribo tem sua jornada, cada império seu auge e cada história seu capítulo final. A MyNexus não foi apenas uma comunidade, foi um experimento vivo, uma prova de que conexões reais ainda são a chave para o crescimento, para os negócios e para a vida. Ao longo desses anos, construímos algo que muitos duvidaram que fosse possível, um ambiente
onde o empreendedor, os empreendedores e todos eles não só faziam negócios, mas também encontravam amigos, família e uma base para crescerem juntos. Desde aquele primeiro encontro, desde a primeira mensagem no WhatsApp, desde o primeiro evento presencial, nós fomos moldando algo que foi muito além do networking tradicional, mas muito além. Criamos um novo conceito, um novo jeito de viver o empreendedorismo, onde a diversão e o pertencimento sempre estiveram no centro, mas todo grande movimento precisa evoluir. O mundo não para e a nossa visão precisa acompanhar essa mudança. A MyNexus cumpriu o seu papel, deixou sua marca, gerou impacto. Agora, um novo ciclo começa, um novo nome, uma nova estrutura e um novo propósito. E mesmo que o nome mude, que os formatos evoluam, que a estrutura se transforma, uma coisa nunca mudará: o espírito da MyNexus. Ele vive dentro de cada um que passou por aqui, dentro de cada amizade que nasceu, dentro de cada negócio que se fechou e dentro de cada memória que construímos juntos. Isso não é um adeus. Isso é um nos vemos no próximo nível. Afinal, a energia do Nexus nunca morre, ela apenas se transforma. Muito obrigado por terem me permitido que eu vivesse essa jornada liderando essa comunidade tão descolada. E agora, de um jeito mágico, descolado e arcano, todos vocês sejam bem-vindos ao século 22. Só um videozinho, né? Tomando